Bom, vamos dar início aí à apresentação aí da entrevista, né? Referente à cultura do arroz aí. Estamos com o André Somavila. Vamos ver qual que é a perspectiva dele em relação à cultura, né? Qual que são, o que ele pode passar para a gente aí de informações aí referente à adubação, né? A parte de manejo também da cultura do arroz. Vamos dar início à primeira pergunta, né? Com a Verônica. Por favor, Verônica. Vou dar o início aqui, então, a primeira questão. Esse trabalho é referente à disciplina de adubos e adubação. A nossa professora, ela passou e ela sorteou algumas culturas para a gente estar falando relacionada à adubação. Aí, nessa cultura a gente vai falar algumas questões, está mais referente a arroz de terras altas e de várzeas, né? Só que, assim, é focado mais na adubação e nas exigências e especificidades da cultura. Com base em suas experiências na cultura do arroz, a tolerância da cultura em solos ácidos é um fator que ocorre na prática? E quando utilizamos, como por exemplo, o arroz de terras altas, em que responde pouco ao calcário, assim, tem a necessidade de realizar a correção da acidez do solo? E qual seria a tolerância pela saturação por alumínio, sabendo que o arroz é uma cultura que geralmente é utilizada em áreas de abertura? Bom, então o que a gente vê na cultura do arroz de modo geral, né? Nós temos uma principal diferença de arroz de terras baixas ou arroz de inundação, que a gente tem principalmente no Rio Grande do Sul, alguma coisa Santa Catarina, né? E arroz de sequeiro que a gente tem aqui no Centro-Oeste. Se a gente pensar na exigência propriamente da cultura, né? Como você mesmo falou, o arroz ele tem uma certa tolerância à acidez do solo, né? Então eu acho assim, na minha opinião, tolerância não é exigência, né? Então a gente trabalha quando tolerância quer dizer o quê? Pode ter, né? Não quer dizer que deva ter. Então o arroz de sequeiro ele entrou principalmente, né? E agora está entrando também em áreas de conversão, né? Inicialmente conversão de cerrado para agricultura e agora também alguns pequenos pontos de cerrado para agricultura, né? O que ainda resta, mas principalmente áreas de pecuária que está migrando para a agricultura, né? Então, o arroz, de modo geral, ele tem uma certa tolerância, certo? Essa tolerância, ela cai bem no sistema de conversão, por quê? Porque quando você corrige em termos de pH um solo, a neutralização desse solo ele não ocorre de forma abrupta, né? De forma gradual com o passar do tempo. Então, essa certa tolerância à acidez e a teores de alumínio um pouco mais elevados do que as outras culturas, favorece com que o arroz entre nessas circunstâncias de conversão de áreas, certo? A partir daí, eu não vejo muita adoção de arroz, porque, no meu ponto de vista, a soja é uma cultura que tem uma rentabilidade muito maior do que o arroz. Posso estar enganado com cenários específicos, mas, de modo geral, é isso. Além disso, o know-how que a gente tem para a cultura da soja no Centro-Oeste é muito maior do que a cultura do arroz, certo? E outro ponto extremamente importante é a questão de logística de deslocamento do próprio produto, né? Então, do meu ponto de vista, o arroz ele vai bem nessas áreas de abertura. Outro ponto que favorece bastante a cultura do arroz é onde está o grão na planta, né, para a colheita, favorece muito a colheita, principalmente nessas áreas de conversão que tem, enfim, restos de toco de árvore, raiz, alguma coisa nesse sentido, então favorece bastante a colheita. Você falou exatamente em termos de tolerância a alumínio. Qual o teor de alumínio? Não sei te dizer exatamente um teor de alumínio, mas assim, varia aí até 20% de saturação, 10 a 20% é um valor que com certeza vai tolerar. Mas como eu falei anteriormente, né, é uma cultura que tolera, não é uma cultura que exige acidez. Então, quando você pensa no sistema de manejo como um todo, o arroz ele cai bem exatamente nessa entrada do sistema, né, de conversão. Mas você não vai focar no arroz para corrigir pH de solo. Não, você foca na cultura que tem maior exigência, que no caso, né, provavelmente soja, ou milho, alguma coisa nesse sentido. Então, o arroz ele entra só nessa zona de transição, com essa certa tolerância dele. Não é que
nós iremos focar nessa tolerância e manejar a acidez do solo em termos de cultura de arroz propriamente dita, né? Tem que pensar no sistema como um todo. Não sei se é mais Certo, conseguir responder a pergunta de vocês. seguiu sim. Certo. E sabendo que a cultura do arroz, ela possui alta exigência a cálcio e magnésio, mas que o excesso, ele pode trazer deficiência dos micronutrientes, como deve ser manejada o solo na entre-safra, quando se realiza a rotação com a cultura de soja e milho? E qual a saturação por base para atingir o limite satisfatório? Por que vocês acham que cálcio e magnésio inibe a absorção de micro? Na série heliotrófica, ele é um dos primeiros na absorção. Cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Entendi. E para vocês elevar cálcio e magnésio no solo, o que vocês fazem? A correção, com a correção do solo. Exatamente, acho que esse que é o ponto, não é nem cálcio e magnésio, o problema é a correção da acidez do solo. Elevar muito a acidez do solo é prejudicial para qualquer cultura, certo? Você prejudica a absorção de micronutrientes, principalmente manganês, e aí os metálicos também, entrando zinco, cobre, entre outros, né? Você prejudica o aproveitamento do nitrogênio, porque você tem mais perda de nitrogênio por fertilizantes, enfim, principalmente ureia, né? Você tem uma atividade maior da enzima urease em solos mais alcalinos. O que mais? Você favorece o aparecimento de nematóides, principalmente cisto no sistema, certo? Então, acho que basicamente nem é uma questão do próprio cálcio e magnésio inibindo a absorção de zinco. É o sistema como um todo que inibe a absorção de zinco, que inibe a absorção de manganês, de cobre, de modo geral. Então, quando você fala de saturação, a gente não deve focar uma saturação de 70%, 80%, certo? Isso é apenas um norte que a gente tem nos manuais, né? 70%, por exemplo. Quando eu calculo a dose de calcário em virtude da saturação por bases, por exemplo, né, aquilo ali é uma saturação por bases teórica. Né? Na prática, eu não vou chegar a essa saturação praticamente nunca, principalmente no primeiro ano. Né? Então, aquilo aí é um horizonte para você ter um valor de cálculo, certo? Mas, assim, a experiência que eu tenho na prática, principalmente focando na cultura da soja no sistema também, é se você eleva o pH acima de 70, desculpa, acima de 65%, 70%, você está trazendo sérios problemas para o seu sistema. E para você reduzir o pH é muito difícil, né? Só o tempo vai conseguir fazer isso. A rotação de cultura com Entendi. soja ou outras culturas. O manejo deve ser mudado para instalar a cultura do arroz? Do meu ponto de vista, não, porque, como eu falei anteriormente, a gente foca na cultura de maior exigência, e nesse caso, sem dúvida, é a soja. Então, desde correção de pH, correção de micro, correção de macro, né, a gente trabalha focando na cultura de maior exigência, certo? Então, entra para a soja. E o algodão, não, o arroz, como vocês falaram, né, tem uma certa tolerância, então ele vai relativamente tranquilo nessas circunstâncias, né? Inclusive, pensando em sistema, ele é uma cultura que deixa um volume de palha considerável, né? Então, até é positivo essa cultura no sistema de rotação. Vamos passar para a próxima pergunta, que seria qual é a melhor época e o melhor modo de aplicação no solo dos fertilizantes formulados? E o que você recomenda para a adubação de plantio? E em cobertura? E quais são as diferenças que você notou com a adubação de arroz de terras altas e arroz de várzeas? Entendi. Infelizmente, não tem uma receita, né? Não tem uma receita específica para isso. O que a gente tem hoje? A gente tem os manuais, tem, por exemplo, o Manual de Adubação e Calagem do Rio Grande do Sul, tem o Boletim 100, tem o próprio Manual do Cerrado, que eles estipulam algumas doses e épocas de aplicação de fertilizantes, baseado em protocolos, em ensaios de longa duração, certo? Então, o norte é isso, beleza?
que a gente vê na prática é que, muitas vezes, a adubação nitrogenada, principalmente, a gente tem um aproveitamento um pouco mais baixo do que o estipulado nos manuais. Então, a gente tem que carregar um pouco mais na dose, certo? Pensando no arroz como uma cultura de transição, né, de transição de atividades da área, né, por exemplo, partindo de pecuária ou partindo do cerrado para a agricultura propriamente dita, quando a gente pensa em termos de fósforo e potássio, se são solos arenosos, a gente tem que também pensar em termos de correção do solo, né? Então, não é exatamente só exportação, e sim a correção também. Áreas mais mistas, arenosas, aí a gente trabalha só com correção a nível de fósforo. Potássio não adianta tentar corrigir nível de potássio em área argilosa, arenosa, desculpa, ou mista, como é o, né? Em termos de nitrogênio, a gente tem doses aí que variam de 60 a 100 quilos de nitrogênio por hectare, principalmente na época do perfilhamento da cultura, certo? O arroz, né, assim como o milho, ele entra na classe das gramíneas. Então, na base, a gente tem que colocar alguma coisa, sem dúvida, né, variando ali de, sei lá, uns 20, 30 quilos de nitrogênio, e o restante em cobertura no perfilhamento, no caso do arroz, certo? Fósforo, que a gente tem de recomendação até uns 60 quilos, certo? Mais a correção, a dose de correção inicial que precisa. Quando não precisa correção no solo, aí entra só a exportação, que não vai variar muito, desses 60 quilos, né? Em torno de 40, 50 quilos, mas sempre pensando no sistema como um todo, né? Se entra soja, arroz, então pensa na exportação do sistema, certo? Potássio é a mesma coisa. Se você vai adubar potássio para fertilizar em termos de potássio para arroz, vai dar mais ou menos 50, 60 quilos de K2O também. A soja, ela vai exportar um pouco mais, exporta ali, facilmente chega a 90, 100 quilos de K2O. Então, no sistema como um todo, você vai ter que entrar com no mínimo 150 quilos de K2O no ano para as duas culturas, né? Mais ou menos nesse sentido. Para fósforo, em termos de sistema, uns 100 quilos, 120 quilos no máximo de P2O5 seria suficiente. Soja, arroz. Aí, nitrogenado, entra basicamente até os 100 quilos, dependendo do teor de matéria orgânica do solo, né? Até perfilhamento, estágio de perfilhamento, que é um ponto bastante importante para a cultura do arroz. E é basicamente isso. Como o senhor estava falando sobre solos arenosos, e a recomendação que é de parcelar, né, a adubação nitrogenada para evitar percas, essa prática ela acaba sendo viável? Em área de pivô, ela pode ser aplicada junto com a água de irrigação? E existe algum adubo específico para essa prática? Adubo específico para a prática de fertilização junto com a água de irrigação, se fala? Isso. Tá, vamos lá. Sem dúvida, áreas arenosas do centro-oeste, do Cerrado, de modo geral, elas são extremamente frágeis, certo? Qualquer coisa que você colocar, principalmente 4 nutrientes, que é nitrogênio, potássio, boro e enxofre, são os 4 que você perde mais facilmente. Se você tem essa capacidade de fracionar mais a adubação nitrogenada, sem dúvida é uma estratégia muito interessante. Porém, você tem que pensar, de modo geral, como gira a fazenda, né? Se tem capacidade operacional para aplicar ou não tem. Essa que é a questão. Então, se não tiver capacidade operacional, então é mais fácil você padronizar as datas ou estipular as datas e calcular as doses em função do número de parcelas que você vai conseguir aplicar, certo? Então, é preferível você aplicar menos e aplicar na hora certa do que fracionar muito e acabar atrasando as aplicações, né? Em resumo, é isso. Mas, sem dúvida, você vai perder nitrogênio, com certeza. Principalmente se você trabalhar com nitrato, com ureia, né? E se pegar um ano como esse, por exemplo, que choveu bastante e chuvas de intensidade altas, você vai perder muito. Nitrogênio, potássio, enxofre e boro, né? Embora para a cultura do arroz especificamente não se fale muito de boro, mas enxofre sim, tem, né, uma certa demanda, potássio, né?
e nitrogênio. Potássio também se viu uma necessidade de fracionar as doses, né? Embora são doses não muito altas, mas em áreas arenosas, né, dependendo do teor de argila, sim, é importante. Sabendo que o zinco é um micronutriente da cultura do arroz, que é requerido, no caso, em maior quantidade, onde é exportado 50% na colheita, como deve ser realizada a aplicação desse micronutriente? A planta tem melhor resposta à aplicação vegetativa, no caso, na parte vegetativa, ou na parte reprodutiva? Sim, o arroz é uma cultura que demanda bastante zinco, mas veja que a gente tem que pensar no sistema como um todo, não somente em uma das culturas. Então, a melhor estratégia é você elevar os teores de micro no solo. Então não precisa... Se você tem um nível satisfatório no solo, consegue elevar, e o manual ele prevê uma dose de até 3 quilos de zinco, quando você tem um teor menor que 0,6 e até 2 quilos de zinco de 0,6 a 1,2 miligrama por decímetro cúbico, então você tem uma flexibilidade muito grande, mas sempre trabalhando com o solo, certo? Trabalhando com o solo, você está fertilizando a cultura, mas colocando o micronutriente no solo. Assim você vai deixar o residual para a soja também, para o milho também, né? O zinco é um micronutriente bastante exigido pelo milho. Então, se você vai estar adubando via foliar a cultura do arroz, não vai deixar residual para a cultura do milho. E adubação foliar, pessoal, prestem muita atenção, porque a gente muitas vezes se utiliza dessa estratégia, mas assim, por exemplo, para potássio, vocês não viram a adubação foliar para potássio? E o quanto a gente consegue fornecer via foliar é algo irrisório perto da exigência da cultura. Então, é mais ou menos nesse sentido. Muitas vezes a gente está querendo tapar o sol com a peneira. A gente não consegue fornecer toda a demanda de nutriente, de micronutriente, via foliar. A melhor estratégia, sem dúvida, é via solo, porque você tem uma residualidade muito maior. Outro ponto extremamente importante, manganês. O manganês, quando a gente começa a elevar muito o pH do solo, reduz muito a absorção de manganês. O manganês, sim, é um micronutriente aí que a gente tem que colocar via foliar, porque tem que suprir via foliar quando há a necessidade. Porque se a gente colocar via solo, o problema é o pH do solo que não deixa a absorção, não favorece a absorção desse nutriente. Então, não vai adiantar nós colocar via solo. Embora tenha teores elevados no solo, a planta não vai absorver. Entende? Então, é mais ou menos nesse caminho. Agora, se você tem um problema de excesso de calagem na área, aí o zinco pode ser uma estratégia via foliar. Não estou dizendo que nunca vai ser uma estratégia interessante via foliar micronutrientes em específico. Depende das circunstâncias dos casos, né? Mas, preferencialmente via solo. Certo. Você tem notado alguma especificidade na adubação de várzea ou de terras altas? Algo que é bem diferente um do outro? A adubação de terras baixas com inundação é completamente diferente da adubação de terras altas, né? Tanto é que os manuais, eles trabalham com a cultura de forma diferenciada em uma zona e outra. Por quê? Qual que é a principal diferença? Justamente o alagamento. Quando você tem um alagamento, você tem um tamponamento do pH, né? Você naturalmente eleva o pH ou tampona ele em torno de 6. Então, tratando de fósforo, você tem uma diferença, até os níveis críticos são diferentes. Eu, sinceramente, eu não sei se o manual daqui do Cerrado, ele trabalha com essa diferenciação, mas o manual do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem essas dois sistemas de cultivo mais difundidos, vamos dizer assim, ele trabalha de forma diferenciada quando é arroz de sequeiro, quando é arroz de inundação, mas o principal ponto é esse, né? É o ambiente redox. Quando você tem a inundação, então você favorece muito mais a disponibilidade de fósforo, você potencializa, em alguns casos, a perda de nitrogênio, então as doses de nitrogênio também têm que ser balizadas, né? Enfim, tem um outro parâmetro para calcular a dose de nitrogênio, mas, pessoal, de modo geral, o arroz, ele é cultivado no solo, certo? A água, ela entra depois
no sistema. Então, você tem que trabalhar o solo, de modo geral. Não é a água da irrigação, entende? Mais ou menos nesse sentido. Mas, sem dúvida, tem uma diferença grande, principalmente nesses nutrientes. Potássio também, né? Se for olhar, quando você tem saída de água da lavoura, você tem perda de potássio. Então, sem dúvida, você vai estar, quando você esgota a lavoura, você vai estar retirando potássio. Não tem tanto problema de percolação, porque já são solos que têm um horizonte com menor fluxo de água, né? Seja um B textural, por exemplo, ou em algum cambissolo que tem um outro tipo de horizonte B, mas o fluxo de água é menor, né? Justamente para conseguir manter essa lâmina de água em superfície. Então, verticalmente, você não perde tanto nutriente. Você vai perder lateralmente, quando tira a água do sistema, ou por volatilização, principalmente no caso do nitrogênio, enxofre também você perde alguma coisa. Em terras baixas, você pode ter problema de toxidez por ferro, justamente por causa do ambiente reduzido, né, que o ferro vai ficar muito mais disponível. Então, você pode ter toxidez por ferro, você pode ter problema também com manganês, né? E, além disso, também você tem perda de moléculas de produtos químicos na água também. Esse é outro ponto extremamente importante, porque quando você está fazendo aplicações, enfim, de herbicidas, inseticidas, fungicidas, de modo geral, ficam essas moléculas na água, né? E isso vai para os recursos hídricos. No solo, no arroz de sequeiro, de modo geral, essas moléculas elas são absorvidas, grande parte delas, nas argilas e na matriz mineral do solo, mas no arroz de áreas alagadas, não, né? Ou muito menos. E agora, uma pergunta de fechamento aqui, atualmente o arroz ele é o principal alimento de mais da metade da população e é o terceiro cereal mais produzido no mundo. Em sua opinião, quais os desafios que encontra sobre essa cultura e quais as perspectivas para o futuro do mercado? Sabendo que aqui na região, onde se mais se encontra o arroz é para a área de conversão. Então, na sua perspectiva, o que você acha do futuro do mercado da cultura? Bom, eu vou falar um pouco a minha opinião daqui da região do Centro-Oeste de modo geral, né? Como você mesmo falou e o que eu venho falando, que o arroz ele entra nessa área de conversão, né? Então, chega um momento que as áreas vão para soja milho ou soja algodão, né? Então, esse é o arroz do sistema, a tendência é que ele não permaneça, que ele entra como um sistema mais temporário mesmo. Além disso, não vejo um aumento muito expressivo da área que possa ser cultivada com arroz, certo? De modo geral, assim, pensando, né? Claro, terras aptas para arroz tem aos montes, né? Mas eu estou pensando em termos de rentabilidade do sistema e aplicabilidade do sistema pelos agricultores, né? Então, o arroz, do meu ponto de vista, tem esse empecilho. Outro ponto é a questão de logística do arroz aqui no Centro-Oeste, é um pouco complicado, né? Mas pensando em mercado brasileiro e mercado mundial, sem dúvida é um grão aí que tem uma demanda bastante elevada. Só que, de modo geral, assim, o que eu vejo é que Mato Grosso, Centro-Oeste, não é um celeiro para arroz, né? É um celeiro para soja, para milho. Então, não é o foco, a cultura principal aqui na região, de modo geral. Certo. Obrigada. Gostaria de te agradecer muito por participar conosco da nossa apresentação, responder essa pergunta, e foi muito fundamental para a gente e para todos que vão assistir também, né, essa apresentação. Eu que agradeço a lembrança, espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa, e estou disponível caso vocês tenham alguma outra dúvida na cultura do arroz, qualquer cultura de modo geral, solos, né, fertilidade, aí que eu puder ajudar a vocês, eu certamente ajudarei. Não garanto que eu respondo mensagem na hora que envia, mas assim que possível eu sempre respondo. Fechou, encerramos por aqui e agradeço o senhor por esse tempo e pelo conhecimento mesmo.